Irmãos, nós vamos então, nesse momento, fazer essa leitura de Filipenses, capítulo 2, do verso 1 a 13. Diz assim o texto da palavra do Senhor: unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por glória de Deus Pai. Assim, ele combate um problema local fazendo uso de uma profunda reflexão cristológica. A igreja de Filipos foi fundada pelo apóstolo Paulo por ocasião a sua segunda viagem missionária. Foi a primeira igreja estabelecida por ele na Europa. Isso você vai encontrar registrado no capítulo 16 de Atos. O Senhor revelou a Paulo que ele deveria pregar o evangelho naquela região. Impedido pelo Espírito de Cristo de pregar na Ásia, Paulo teve uma visão de um varão macedônio pedindo ajuda. A relação de Paulo com a igreja sempre foi muito fraternal e cordial. Depois dele receber ajuda por 2 vezes, antes da carta ser escrita, você pode conferir no capítulo 4, no verso 16, ao saber da sua prisão em Roma, a igreja enviou Epafrodito com uma outra oferta para Paulo. E Epafrodito, ele adoeceu gravemente enquanto esteve com Paulo. O capítulo 2, verso 27, vai falar sobre isso. Filipenses é uma carta de agradecimento. É conhecida como a carta da alegria por alguns teólogos e comentaristas. Mas, entre linhas, Paulo busca corrigir alguns problemas que a comunidade estava passando. Estava vivendo uma rivalidade interna, ambições pessoais. A igreja passava também por alguns problemas de ensino de judaizantes, que queriam colocar o judaísmo como sendo critério para a salvação. Perfeccionismo e influência também dos libertinos, ou chamados antinomianos, né? Ou seja, aqueles que são contrários à lei. O verso de 1 a 4 que nós acabamos de ler aqui, o apóstolo aponta alguns problemas relacionais existentes ali naquela comunidade. Existiam problemas ali de relacionamento. Parece que tem a ver com partidarismo, com disputa, contendas, que estavam adoecendo a comunidade, estavam adoecendo os relacionamentos entre os irmãos, ameaçando a própria unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Um comentarista bíblico chamado Charles Ryrie, ele comenta que sobre esse verso 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdias, ele está dizendo o seguinte, que se os cristãos dependerem dos recursos que têm em Cristo, poderão cumprir o que está descrito nos versos seguintes. Eu falei estranhados, é entranhados, tá, irmãos? Corrigindo aqui. O verso 2, se os irmãos deixarem as riscas insignificantes de lado, os partidarismos e os ciúmes, eles completariam a satisfação desse velho apóstolo. Ele vai dizer, para completar a sua alegria. Olha lá o verso 2, completai a minha alegria, ou seja, me faça feliz esse velho apóstolo, me deixe feliz, deixando de lado essas brigas, essas contendas que vocês estão vivenciando na comunidade. Já que era uma igreja que alegrava o coração do apóstolo, era uma igreja em que Paulo, ele tem ali um relacionamento muito pessoal, muito particularizado. Você vê que a carta aos Filipenses é uma carta assim que Paulo expressa uma intimidade e, de certa maneira, uma satisfação com aquela igreja. E ele diz, olha, eu já estou velho, então, meu irmão, minha irmã, vamos deixar de lado essas picuinhas, essas rixas e busquem viver a unidade da fé. Do verso 3 ao verso 4, nós encontramos que os conflitos deveriam ser abandonados em favor da unidade da igreja. A arrogância, o egoísmo deveriam ser colocados de lado. Abrir mão de direitos para que houvesse na igreja harmonia. Porque muitas das vezes você está até correto, mas é melhor que você deixe os seus direitos de lado para que haja o quê? Paz.
comentarista bíblico Wisber vai dizer o seguinte, que os olhos do cristão não estão voltados para si mesmo, mas sim para a necessidade do outro. Nós devemos nos relacionar pensando em como ser bênção, em como edificar a vida do outro. Diante dessa exortação, Paulo apresenta então as bases pelas quais os irmãos deveriam se orientarem, ou seja, qual é o fundamento que Paulo vai usar para que houvesse um fim naquele problema que estava ocorrendo na igreja. E Paulo então apresenta um dos versos mais bonitos e de maior profundidade teológica das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento, que é o verso 5 ao verso 11. Uma verdadeira reflexão cristológica. Ele apresenta então teologia como base para solucionar problemas pontuais da vida da igreja. Para quem pensa que teologia é apenas para poder ficar debatendo e discutindo como se isso não houvesse nada de prático, Paulo apresenta a solução prática para a vida da igreja através de uma profunda reflexão teológica. Nós podemos meditar, então, assim, no tema de hoje, que é o ministério de Cristo, como modelo dos nossos relacionamentos. Olhar para Cristo, para o seu ministério, como modelo para o modo como nós devemos nos relacionar na igreja. O primeiro ponto aqui que nós queremos destacar é o que está no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso tem a ver com a mesma atitude que houve em Jesus. Qual foi a atitude que ele teve? Paulo nos convida a olhar para Jesus, para o sentimento de Jesus, em contraste com o sentimento que predominava nos irmãos, que resultavam em conflitos. Paulo pede para que tenhamos o mesmo sentimento de Cristo. O conceito-chave disso aqui é humildade. Encontramos então aqui Paulo chamando a atenção para que os irmãos observem o modo de Jesus se comportar, para que eles pudessem aprender com Jesus o modo de se relacionar com o outro. Então nós encontramos nesse texto aqui Cristo como paradigma, Cristo como modelo. O segundo ponto que o texto nos mostra está do verso 6 ao verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, o segundo ponto é abrir mão voluntariamente em favor do outro. Cristo se esvaziou. E aqui há um ensino teológico profundo, pois o texto diz que Cristo subsistia na forma de Deus. O que é subsistir na forma de Deus? Há muita gente que acha que Jesus ele passou a existir depois que ele foi concebido no ventre de Maria. Não, Jesus ele é um com o Pai, ele sempre existiu. É o que a igreja proclama como doutrina da Santíssima Trindade. Há um só Deus e nesse Deus subsistem três pessoas distintas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito. No entanto, não são três deuses, é um só Deus, um só Senhor, mas três pessoas. Cristo sempre existiu. O texto diz que Cristo existia na forma de Deus. O texto pode ser parafraseado da seguinte maneira, e tendo a mesma natureza de Deus, o termo grego aqui é morfé, que indica tanto o caráter essencial como também de figura de Jesus. Na igreja antiga, meus irmãos, havia uma heresia chamada de arianismo, que negava a natureza divina de Jesus. Hoje, alguns movimentos ainda continuam a negar que Jesus é Deus. Uma das seitas chamada Testemunhas de Jeová, por exemplo, não acreditam que Cristo é de fato Deus. Porém, a Bíblia diz que Cristo é eterno. E antes da criação, ele desfrutava da glória divina. Veja a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de João, no verso 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O texto nos diz que Cristo tinha uma glória antes mesmo que o mundo fosse criado. Em João capítulo 1, do verso 1 e 2, você vai encontrar que no princípio era o verbo, ou seja, era o Logos, era a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus.
O comentarista bíblico Wisber vai dizer o seguinte: como Deus, Jesus Cristo não precisava de coisa alguma. Tinha toda a glória e o louvor do céu. E juntamente com o Pai e com o Espírito, ele reinava sobre o universo. Cristo não se apegou, é o que o texto está dizendo, ele não se usurpou, ele não se agarrou ao status de ser Deus, ao status divino. Não pensou em si mesmo, mas no outro. Isso aqui é abnegação. O texto diz que Cristo se esvaziou, a palavra grega é kenosis. Eu concordo com Charles Ryle quando ele vai dizer, não significa que ele perdeu algum dos atributos divinos, mas sim que ele assumiu as limitações da humanidade. Para isso, cobriu a sua glória pré-encarnada. João Calvino vai dizer que Cristo, a divindade de Cristo estava ocultada, estava debaixo do véu da sua humanidade, atrás daquele bebê que nasceu, por detrás daquela criancinha em Belém, por detrás daquele Galileu, por detrás daquele homem ensanguentado na cruz, estava o próprio Deus, o próprio Criador do universo. William Hendricks vai dizer que Cristo abriu mão de sua riqueza, sendo rico se fez pobre. Ele abriu mão da sua glória celestial e do livre exercício da sua autoridade para se submeter ao projeto de redenção. Certa feita, um repórter consultando um grande consultor, entrevistando um grande consultor famoso, esse consultor disse para esse repórter: se você deseja descobrir o verdadeiro caráter de um funcionário, não lhe dê responsabilidade, mas dê a ele privilégios. Um líder usará seus privilégios para ajudar a outros a construir assim então a organização. Um homem de menos caráter usará os privilégios para promover a si mesmo. Cristo era uma pessoa cheia de privilégios, mas ele abriu mão para servir. Terceiro ponto, que nos ajuda aqui a refletir um pouco acerca do ministério de Cristo e como ele se torna padrão para os relacionamentos, tem a ver com a obediência. O texto diz no verso 8 que ele obedeceu e se submeteu à vontade de Deus, à vontade do Pai. A humilhação de Cristo não se deu apenas quando Cristo veio ou foi para a cruz. Muitas pessoas pensam que a humilhação significa o Cristo que foi para a cruz, mas a humilhação significa todo o processo a qual Cristo, sendo Deus, ele se esvazia da sua glória, ele abre mão da riqueza que tinha, da glória que ele tinha na sua condição de pré-encarnado para se tornar homem. Imagina o Criador do universo tendo que nascer de uma mulher. Imagina o Criador do universo necessitar de cuidados de um homem, de José, de Maria, de se submeter a todas as leis e contingências naturais, físicas e a lei do próprio Deus em relação a como que nós devemos viver e agradar a Deus. Cristo, ele abriu mão de tudo que ele tinha, da glória que ele tinha, ele se submeteu completamente. O Criador do universo, ele se submeteu a todas as contingências humanas. Se você desse um tapa na cara de Jesus, ele sentiria dor. Se Jesus Cristo comesse alguma coisa ruim, ele ficaria com problema. Ele era homem. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o Cristo homem. Acha que Jesus Cristo era um Deus com carne. Não, Jesus Cristo era Deus que se fez homem. Não era Deus com carne, era Deus que se fez homem. Como homem, ele tinha tanto corpo como alma humana, vontade humana, necessidades humanas. Deus, em Cristo Jesus, decidiu ter pai e mãe. Deus, em Cristo Jesus, decidiu passar por tudo aquilo que um homem passa. Deus em Jesus experimenta todo o processo natural que nós experimentamos de aprendizado. Se Jesus Cristo caísse do colo de Maria, ele se machucaria e poderia até mesmo morrer. Jesus Cristo era homem. Por isso não é errado usar o termo mãe de Deus, porque Maria não era mãe apenas da carne de Jesus, era mãe de Jesus. Por isso o termo é Theotokos, é mãe de Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente
homem, as naturezas, elas são unidas de forma inseparável. Não há um Jesus Cristo homem e um Jesus Cristo Deus. O que há é Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Jesus Cristo experimenta a morte verdadeiramente na cruz. Deus, em Jesus, experimentou a morte, o abandono, a traição. Portanto, quando a gente fala que Cristo se humilhou, nós estamos dizendo que todo o processo de encarnação é humilhação, pois o Criador de todas as coisas se faz homem, se humilha, se torna um de nós. Coisa grandiosa. E era isso que a igreja de Filipos precisava entender. Aquele que tem tudo, abriu mão para servir. E nós que não temos nada, somos apenas administradores de bens temporários, nós não abrimos mãos dos nossos direitos para servir o outro. Deus que tem tudo, abre mão de tudo para que você seja abençoado. E nós que não temos nada, brigamos, nos apegamos a algumas coisas que achamos que temos, nos nossos direitos, e criamos um racha, uma divisão, muitas das vezes na igreja, nos nossos relacionamentos, por conta de vaidade, de orgulhos, por conta simplesmente da ausência do mesmo sentimento que houve em Jesus, ou da ausência do esvaziamento como houve em Cristo. Sendo assim, a humilhação de Cristo não se deu apenas na cruz, mas na encarnação, em todo o processo. Gálatas 4:4 vai dizer que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. O Criador do universo submeteu a passar por tudo que um homem verdadeiramente passa. Por meio da obediência perfeita, Cristo se tornou o autor da salvação eterna. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, segundo o autor de Hebreus. Portanto, o projeto redentor de Jesus se deu não aqui quando aconteceu de conspirarem contra ele, e ele se submeteu assim então a se entregar. Antes mesmo de Deus falar, haja luz, ele disse, haja cruz. Ou seja, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, Deus olhou para o homem e lá na eternidade ele decidiu se humilhar, decidiu morrer, decidiu enfrentar a cruz. Não foi um incidente. Ele não teve o seu ministério interrompido. Ele não foi tirado não lhe foi tirada a vida, ele mesmo se entregou, ele mesmo decidiu, lá na eternidade, quando a Santíssima Trindade, reunida num concílio eterno, Cristo decidiu assim então fazer a sua obra de redenção. O Pai que escolhe, o Filho que nos representa e o Espírito que aplica todas as bênçãos que Cristo conquista para nós. Veja que Jesus Cristo, na oração sacerdotal, no capítulo 17, verso 9, ele diz: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Na eternidade, Deus decidiu um povo que ele mesmo escolheu, para que Jesus pudesse morrer por eles, a fim de que eles pudessem, no tempo e no espaço, serem alcançados pela mensagem da graça, pela ação do Espírito Santo, que aplica na vida dos eleitos os benefícios da morte de Cristo. A cruz, como um dos piores instrumentos de suplício, estava determinada antes mesmo do mundo ser criado. E Cristo, meu irmão, seguiu o caminho da cruz, como uma ovelha muda para o matadouro. O ministério que não custa coisa alguma, não realiza coisa alguma. Ou seja, o ministério de Cristo lhe custou a vida. Quarto e último ponto que esse texto nos ensina é o que está do verso 9 ao verso 11. É que a participação da glória tem a ver com o caminho da cruz. Cristo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, a humilhação de Jesus se dá desde o processo da encarnação até a sua sepultura. Mas há na teologia também o que nós chamamos de exaltação.
E a exaltação começa na manhã de domingo, na ressurreição. Cristo, ao negar a si mesmo e obedecer, Cristo conquistou a soberania sobre todos os povos e sobre todas as coisas. O texto diz, lá no verso 9, pelo que também Deus o exaltou. Note bem, quem se humilha? Cristo, mas quem o exalta? Deus. Portanto, a exaltação não pode ser própria. É Deus que nos exalta. Mas a humilhação é uma decisão voluntária e pessoal. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E que nome é esse? É o Kyrios, o nome sobre todo nome. Cristo é proclamado como sendo Senhor sobre tudo e sobre todos. A Bíblia chama Jesus de Senhor, um termo que já era usado para os imperadores romanos, para divindades, mas agora é aplicado à pessoa de Cristo, um termo que era usado no Antigo Testamento, na versão grega, para Deus. Deus e Yahvé é chamado de Kyrios, e agora esse termo é aplicado ao próprio Jesus. Ele por causa da obediência, ele por causa da cruz, ele por causa da humilhação, por ele ser aquele que obedeceu até o fim, perseverou até o fim, o projeto de ser bênção para a nossa vida, ele foi exaltado pelo Pai, foi colocado como nome sobre todo nome, a fim de que naquele grande dia, naquele momento em que Cristo retornar, em que Cristo voltar, todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Cristo é Kyrios, que Cristo é Senhor. E às vezes a gente pensa que isso é, os crentes, não. Por enquanto nós temos a opção de proclamá-lo como Senhor pessoal da nossa vida. Mas quando Cristo retornar, até os inimigos deverão se dobrar, até Satanás e seus anjos não terá opção, porque ele virá como glorioso, e todos assim então dirão, ele é de fato o Senhor dos senhores. Por isso, meu irmão, só há como estarmos de fato, ou melhor dizendo, só há como experimentarmos a exaltação, se nós estivermos unidos a Cristo e decidirmos o caminho da humilhação. Não existe exaltação, e essa exaltação é o Pai que nos dá, sem que haja cruz. O caminho da glória é o caminho da cruz. O caminho que eu e você devemos tomar é o caminho da cruz. Unidos a Cristo, nós seguimos o caminho da cruz, para que da mesma forma que Ele morreu, Ele foi humilhado, e na sua obediência Ele foi exaltado, para que nisso também possamos nós sermos exaltados um dia. A nossa exaltação está quando Cristo retornar, e nele seremos glorificados. Portanto, meu irmão, se humilhe. Entenda que você não é nada, de que tudo que você tem, você precisa abrir mão em prol da vida do outro, de ser bênção na vida do outro, de não se apegar aos seus direitos. Isso é algo que você não aplica apenas na vida de igreja, mas na sua própria casa, no seu lar, na sua relação familiar, com filhos, com esposa, com marido. Vamos abrir mão, muitas das vezes, do direito, para que possamos gerar e produzir vida no relacionamento com o outro. Paulo está exortando essa igreja amada, essa igreja que tanto era uma comunidade que agregava na vida de Paulo, mas estava permitindo que suas diferenças, que os partidarismos, que os cismas prejudicassem a unidade do corpo. O que Paulo está dizendo é, meu irmão, enquanto você não olhar para Cristo e seguir o exemplo dele, qual é o exemplo? Tenha o mesmo sentimento que houve nele. Qual é o exemplo? Se esvazie de si mesmo, meu irmão. Abra mão, nada é teu. Tudo isso aqui nós somos administradores para que sejamos bênção na vida do outro. Qual é o projeto? Obedeça ao projeto de Deus. Entenda que somente assim, de fato, participaremos da glória, porque participamos com Ele da humilhação e também da obediência. E é nesse sentido, então, que nós vamos para a conclusão, que está no verso 12 e 13. Quando Paulo vai dizer, assim, pois, amados, então ele retoma o que ele estava falando no verso 1, 2, 3 e 4. Depois dele fazer essa belíssima reflexão cristológica, ele diz, assim, pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo fala que nós devemos agora dar atenção. Depois de ele falar de darmos atenção a Cristo como modelo, ele nos exorta a termos consciência das nossas fragilidades, dos nossos relacionamentos. E por causa disso, nós devemos ter temor e tremor e desenvolver a salvação. Tem a ver com trabalhar a nossa salvação até a consumação, como quem trabalha um problema de matemática até alcançar o resultado final. Portanto, meu irmão, nós fomos salvos, estamos salvos e seremos completamente salvos. O que Paulo fala é: se santifique, busque viver, busque desenvolver essa realidade da salvação, que é uma realidade presente em vocês. Tem muito pobre que não é humilde e muito rico que é humilde. Humildade, meu irmão, é simplicidade, é não se considerar dono de nada, é entender que você está aqui para ser instrumento de bênção na vida do outro. E na vida cristã, nós temos um exemplo para fazer isso, que é o próprio Senhor da igreja, que é Cristo. Temos exemplo nele. Paulo diz, então, siga, imite e atendam aquilo que eu pedi logo no início: completai a minha alegria. Amém, queridos? Amém? Vamos nesse